Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje São Padre Pio de Pietrelcina. Seguramente um dos santos mais conhecidos, mais amados do nosso tempo. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre os santos, nós pensamos que santidade é algo muito distante de cada um de nós, que santidade é algo para apenas um grupo muito seleto de pessoas. Porém, a vida aqui nesta terra, a nossa caminhada neste mundo, só faz sentido se ela for por uma finalidade: um dia nos encontrarmos e morarmos com Deus. Quem não for santo, não entrará no céu. Quem não for santo, não viverá com Deus para sempre. Antes de dizer o que significa ser santo, existem dois tipos de santos na igreja. Nós temos os santos canonizados e nós temos os santos anônimos. Os santos anônimos, por exemplo, nós temos aqui o seu Manuel, a esposa do seu Manuel, a dona Lídia, faleceu faz pouco tempo. Era uma mulher exemplar, uma mulher de fé, uma mulher honesta, uma mulher que rezava, que foi uma grande esposa e que até o último dia da sua vida procurou servir a Deus. Possivelmente, a dona Lídia nunca estará em uma estátua como nós temos aqui na igreja. Possivelmente ela nunca será uma santa canonizada. Poderia ser. Precisávamos ter um pouco de dinheiro para abrir o processo. Precisávamos perceber os milagres por intercessão dela. Mas a Lídia é santa. Ela é uma santa anônima. Não tenho dúvida nenhuma que os meus avós são santos. Não tenho dúvida nenhuma que os meus avós estão no céu. Quem está no céu é santo. E quem não é santo não está no céu. Queridos irmãos e irmãs, existem os santos que são canonizados, que nós conhecemos: São Francisco, Santa Rita, Santa Clara, Padre Pio. Ser santo não significa ser perfeito. A perfeição cabe apenas a Deus. Eu penso que uma das primeiras características do santo é ser uma pessoa que não desiste em buscar fazer o que é certo. O santo cai, o santo erra, o santo falha. E aqui entra uma das grandes estratégias do demônio. O demônio tem duas estratégias que ele vai querer colocar no seu coração. A primeira é: você não é capaz. E a segunda é: amanhã. Você é assim mesmo, olha a sua vida, olha o tanto de coisa que você já fez, olha a sua história, olha esse erro, olha isso que aconteceu, olha as suas fraquezas, olha a sua miséria. Primeiro, o inimigo de Deus, o demônio, vai querer mostrar que você não é capaz. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa apaixonada por Deus, você vai dizer, como disse o Papa Bento XVI no seu discurso inaugural como Papa: Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Deus sabe aqueles que Ele escolheu. Por que eu aceitei ser padre? Eu não aceitei ser padre porque eu sou perfeito. Eu não aceitei ser padre porque eu tenho todas as qualidades para um bom sacerdócio. Eu aceitei ser padre porque eu sei que Deus é mais sábio do que eu. E se Ele me escolheu, Ele sabe o que está fazendo. Se Deus permite uma situação na sua vida, Deus sabe o que está fazendo. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu fiz isso, mas aconteceu aquilo. Quem gosta de passar de museu? O lírio é uma das flores mais lindas que existe. Sabe onde que o lírio nasce? No brejo, no lodo, quase no meio do esgoto.
Assim nasce o lírio. Os maiores santos nasceram e surgiram das circunstâncias mais adversas da história. Porém, um santo, uma pessoa de Deus, não é uma pessoa covarde, não é uma pessoa medrosa, não é uma pessoa acomodada. Por exemplo, tem gente que diz: padre, a minha falha, o meu pecado, a minha dificuldade é o cigarro, não consigo parar de fumar, padre. Eu fico fumando todo dia, fumo 10 cigarros por dia. Jogue essa droga fora. Que coisa! Uma pessoa de 1,60 m, 1,90 m, dominado por um toco de 10 centímetros, dominado por uma latinha de cerveja, dá um chute e joga fora. Padre, não consigo dominar a minha língua, padre. Parece que é uma vontade de falar e eu não consigo. Fácil. Coloca a língua assim um pouco para fora, depois abaixa os dentes e dá uma apertadinha assim. No português mais claro é morder a língua. Deu vontade de falar, vai mordendo. Oh, vai mordendo. Vai passar a vontade. Vai passar. O que é melhor, ter uma língua mordidinha ou ir para o inferno? Ah, não consigo, não dou conta. Ah, que isso? O santo ou alguém que ama a Deus é uma pessoa que tem a coragem de remar contra a maré. É uma pessoa que sabe que Deus não permite uma tentação, uma dificuldade, uma história superior àquela que a gente pode enfrentar. Primeira tentação, primeira adversidade que aqueles que querem ser santos, ser santo não é uma presunção, ser santo é uma resposta ao amor infinito de Deus que não tem limites. Ser santo é uma resposta grata a Deus que não nos deixa faltar nada. Primeira dificuldade: não sou capaz, não consigo, eu não acredito em mim, eu acredito naquilo que Deus pode fazer em mim. E eu dou espaço, dou oportunidade, abro o meu coração e Ele faz. Segundo, amanhã, depois, não precisa agora. Quer ser santo, quer mudar de vida, quer ser aquilo que Deus sonha para você? Agora, não é amanhã, não é depois. Agora. Quem não fizer agora, quem não mudar agora, amanhã também não muda, porque amanhã é muito mais difícil, porque amanhã está muito mais enraizado no nosso coração. Se você tiver a coragem, se eu tiver a coragem de abrir o nosso coração para Deus, Deus vai fazer maravilhas. Deus vai realizar milagres. Padre Pio, quando era ainda muito criança, quando decidiu ser padre, ele disse que tipo de pessoa que ele queria ser. Italiano gosta de pasta, de macarrão. E ele dizia para Deus: eu quero ser um macarrão sem tempero. O que significava dizer que queria ser um macarrão sem tempero? A vontade dele era ser uma pessoa simples, comum, normal. Mas ele vivia o cotidiano de forma extraordinária. Era padre, algumas vezes gastava 14 horas por dia para atender confissão. Celebrava a missa, colocava o coração e o amor de tal forma que as pessoas viam Jesus naquele homem. Possivelmente aconteceu com ele aquilo que aconteceu com São João Maria Vianney, o padre já contou outras vezes. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, certa vez ele escolheu e desejou ser monge. Então, de madrugada, ele estava saindo de Arnes para ir para Cartucha, para o mosteiro. O povo descobriu, amarrou, levou de volta para a igreja. Depois, à noite, fazia um cordão humano. No Brasil, a gente chama de barricada. Fazia um cordão humano circulando a cidade, fazia turno entre as pessoas. Esse padre não pode fugir, não pode escapar. Com certeza, com o Padre Pio aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa, quando ela é santa, ela tem um poder de atração, que aquela pessoa atrai as pessoas para Deus, e através da vida daquelas pessoas, Deus se faz presente no mundo.
Padre Pio abriu o coração dele de tal forma que tudo aquilo que acontecia no passado, que as pessoas diziam, é mito, é superstição, é lenda, tudo aquilo que diziam dos grandes santos do passado, aconteceu com Padre Pio. Padre Pio, quando estava atendendo a confissão de alguém, tinha o dom de saber quando a pessoa não estava falando toda a verdade. E dizia, você não está confessando toda a verdade. Ou confesse, ou volte para sua casa, se arrependa e volta outro dia. Padre Pio, durante 50 anos e 3 dias, teve os estigmas, as marcas da paixão de Jesus na sua mão, que gerava febre de até 42 graus. Muitas vezes se usava termômetro de banheira para ver a febre dele. Aquilo só desapareceu quando ele faleceu. Padre Pio tinha o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Fantástico. Do nosso período, da nossa época. O Padre encerra dizendo assim a cada um de vocês: aqui ninguém precisa ter bilocação, nem ninguém precisa ter os estigmas de Jesus para ser santo. Mas cada um de nós sabe como é a nossa vida, e nós vamos pedir a graça de Deus para nos ajudar a amar Deus acima de tudo e de qualquer situação que nós vivemos. Que Deus seja o centro da nossa vida. Em silêncio rezemos, em silêncio peçamos agora esta graça, a graça da santidade. O santo não é mesquinho, o santo não é burocrático, o santo não é preguiçoso. O santo é uma pessoa que transborda Cristo no seu olhar, nas suas ações, no seu falar, em tudo aquilo que ele é, porque já não é ele que vive, é Cristo que vive nele.